Capítulo 9. O Guia para Dominar os Relacionamentos. C. Martino. Eu não temo o homem que treinou 10.000 chutes uma vez, e sim o homem que treinou um chute 10.000 vezes. Bruce Lee. Não é uma questão de saber o quanto o seu soco é forte. É questão de saber o quanto você consegue apanhar e continuar. O quanto você consegue absorver e continuar. É assim que se vence. Sylvester Stallone. No papel de Rocky Balboa, relacionamentos melhores significam uma vida melhor. Se você deseja uma vida melhor, vai querer criar relacionamentos melhores com seu parceiro, filhos, clientes, possíveis clientes, colegas de trabalho, chefe, família de origem, amigos, comunidade com o Criador também. Ufa! É uma lista e tanto. Se você precisasse trabalhar para melhorar todos esses relacionamentos um a um, seria uma tarefa hercúlea. Não há tempo suficiente em um dia, nem uma vida. Talvez haja um caminho mais fácil do que lidar com eles em separado. E se você pudesse trabalhar em um ponto que vai transformar todos os relacionamentos, vamos ver o que poderia ser. Eu sei quem é o denominador comum em todos esses relacionamentos. Se você disse sou eu, acertou. O denominador comum é você. Se você quiser uma mudança capaz de melhorar todos os relacionamentos da sua vida, é preciso dominar a si mesmo. Todas as coisas funcionam por meio de relacionamentos. Portanto, o sucesso no casamento, criação dos filhos, amizade, trabalho ou negócios vai ser medido pela sua habilidade nos relacionamentos. Verdade seja dita, as outras pessoas em sua vida estão sempre fazendo algo errado, irritando você ou tomando decisões erradas que fazem você se perguntar o que elas tinham na cabeça. Como toda forma de vida funciona por meio de relacionamentos, você está sempre pensando ou obcecado por eles. Sejam relacionamentos românticos ou de outro tipo. Como faço para lidar com esse funcionário difícil? Meu filho adolescente está arranjando problemas e perturbando a casa inteira. O que eu faço? O que meu chefe quis dizer com aquele comentário? Será que ele pensa que eu não atendi bem o cliente? Meu parceiro anda bem distante ultimamente. Será que está tudo bem? Será que está tendo um caso? A verdade é que boa parte de sua energia já é dedicada aos seus relacionamentos todos os dias. Uma porcentagem dessa energia é produtiva e está fazendo você obter os resultados que deseja. Mas outra porcentagem é destrutiva e está lhe causando muita dor. Essas porcentagens são definidas pelo seu nível de desenvolvimento pessoal e bem-estar em termos emocionais. Leia isso de novo. Se você quiser dominar os relacionamentos e aumentar a porcentagem de energia que está criando os resultados que deseja de modo produtivo, é preciso dominar esses dois componentes. 1. Você. 2. Como você se relaciona com os outros no mundo à sua volta. Nosso lema que é: o desenvolvimento de relações diz respeito a você e à maneira como você se relaciona. É simples, mas não necessariamente fácil. Vamos nos aprofundar em cada um desses pontos. Então aperte o cinto. Dominar a si mesmo. Faz sentido que precisemos nos dominar antes de dominar a forma de nos relacionarmos com outros seres humanos. Vamos ensinar o processo para fazer isso em alguns passos. 3 passos para o autodomínio. Primeiro passo: dominar o seu estado. Conforme discutimos no capítulo 5. Dominar seu estado significa que você funciona no estado alto a maior parte do tempo, e poucas atitudes podem servir de gatilho e levar você a um estado baixo. Mesmo quando estiver abaixo da linha dos 50%, você terá dominado a capacidade de sair do estado baixo bem depressa, e não ficar empacado nele. No início do namoro com Paul, eu ainda não tinha dominado meu estado. Quando via no computador trabalhando o tempo todo, isso ativava um gatilho em mim, que pensava: quando é que ele vai me escolher? Porque ele gosta mais do trabalho do que de mim. Quantas certificações são necessárias para ele me dar atenção? Isso me levava abaixo da linha dos 50% e geralmente resultava na milionésima discussão sobre ele trabalhar demais. Eu não entendia o masculino naquela época. Então não reconhecia que ele estava profundamente concentrado em cultivar suas habilidades profissionais a fim de ser um provedor para mim. Não apreciava o sacrifício feito por ele para
me dar a vida que achava que eu merecia e nem a dedicação dele ao crescimento. Quando entrei intencionalmente na escala do domínio do Estado em situações como essa, comecei a ver tudo de outra forma e me dominar melhor. Nesses momentos, com o tempo, continuar no estado alto virou algo fácil. Segundo passo: entender e melhorar a sua visão de mundo. Já falamos sobre visão de mundo, mas ela é composta basicamente pelo seu sistema de crenças, significados, regras, gatilhos e limites emocionais. Ela poderia ser descrita como um manual que você está seguindo todos os dias, um software que roda em você. É a sua visão de mundo. Todos nós temos uma, mas a maioria passa pela vida totalmente sem consciência do próprio sistema operacional. Isso é triste, porque nossa visão de mundo foi criada por pessoas que influenciaram nossa vida desde a infância. Nós precisamos entender nossa visão de mundo se quisermos transformar a vida, mas o trabalho não para na compreensão, porque foi preciso muito esforço consciente para gerenciar meu estado em resposta aos gatilhos. O esforço é exaustivo. Para transformar a capacidade de dominar meu estado em algo fácil, precisei trabalhar em um nível mais profundo, desmantelando e eliminando todos os gatilhos. Se não houver gatilho, não haverá resposta para gerenciar. Depois que comecei esse processo de reprogramação, não precisei me esforçar tanto para manter meu estado acima da linha dos 50%. Continuei a progredir na escala do domínio até que meu novo software de visão de mundo estivesse todo instalado, e esse foi o ponto em que passou a ser algo fácil e prazeroso. Terceiro passo: confiar em si mesmo para tomar boas decisões em qualquer situação. O último passo tem a ver com projetar deliberadamente o seu software de tomada de decisões, que é o processo inconsciente pelo qual você toma decisões 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você está tomando decisões agora, enquanto lê esta página. Será que ela é para valer? Devo colocar em prática? Será que devo ler mais um pouco agora? Será que devo destacar esta frase? Eu devia fazer um café ou tirar um cochilo. Além do mais, toda decisão molda o resultado que você vê em sua vida. É preciso entender e aperfeiçoar intencionalmente o processo de tomada de decisões para obter resultados diferentes. Se o seu processo de tomada de decisões tem permissão para rodar de modo inconsciente, vai usar você para criar resultados com base em sua visão de mundo padrão. Contudo, se você criar seu software, poderá usá-lo para ter a vida que deseja. Vale muito a pena pôr a mão na massa para criar o seu software de tomada de decisões e poder viver nos resultados que deseja. Quando você conquistar esse nível de domínio, não vai mais se abalar com facilidade com o mundo exterior. Você vai manter a habilidade de modo consciente na maior parte das circunstâncias. Agora que nomeamos e definimos os 3 passos para o domínio de si, estamos prontos para falar que a sua forma de se relacionar com os outros no mundo é essencial para inspirar, liderar e ter um impacto positivo na vida de outras pessoas, dominando a maneira como você se relaciona com os outros no mundo. Se você quiser ter sucesso ao se relacionar com outras pessoas, vai precisar entender o que as motiva, construir afinidade instantânea, ver a situação a partir da perspectiva delas, usar suas ferramentas e estratégias para influenciá-las e inspirá-las. Essas são habilidades cruciais e que podem ser aprendidas. Pelo princípio da sinergia, você sempre vai criar mais no relacionamento com outras pessoas do que conseguiria sozinho. Como disse Helen Keller, sozinhos podemos fazer pouco, juntos podemos fazer muito. Eu amo essa frase, mas quero destacar uma condição importante: o simples fato de se relacionar. Não adianta nada se você não tiver domínio de si e do jeito como se relaciona com as pessoas com quem convive. É preciso ter a capacidade de influenciá-las e inspirá-las. Dominar a forma de se relacionar com os outros no mundo é crucial para sua experiência de vida. Vamos reservar um momento para fazer uma autoanálise. Pergunta: que porcentagem da vida você pensa que é afetada pela sua forma de se relacionar com as outras pessoas? Uma estimativa. Resposta: 100%. Como você já sabe, mesmo se ainda não admitiu,
O relacionamento amoroso afeta a sua vida mais do que todos os outros. É sua maior oportunidade para crescer e se projetar, significando que também pode trazer à tona seus maiores medos. Na verdade, é um presente. Embora você não estivesse disposto a desembrulhar esse presente até agora, o estado do seu relacionamento amoroso afeta todas as áreas da sua vida. Trabalho. Enquanto trabalhei no ambiente corporativo, observei várias situações em que um integrante da equipe ou gerente enfrentava um divórcio difícil ou lutava pela guarda dos filhos, e acabava interferindo no ânimo e na produtividade de todo o departamento. Os relacionamentos pessoais afetam nosso trabalho diariamente, como, convenhamos, quando o seu relacionamento amoroso está uma bosta, tudo fica mais difícil. O oposto também é verdade. Quando o seu relacionamento amoroso está incrível, você fica nas nuvens e sente que pode dominar o mundo. Você leva energia, felicidade e alegria para todos os lugares. Negócios. Se você é empreendedor, tem todos os desafios de um local de trabalho comum, com riscos ainda maiores. O relacionamento amoroso afeta diretamente a renda porque sua capacidade de conquistar e reter clientes é afetada pelo estado do seu relacionamento. Se você estiver estressado com seu relacionamento amoroso ao falar com um cliente atual ou potencial, ele vai captar a sua energia negativa, sem fazer ideia de que sua vibração negativa nada tem a ver com ele. A pessoa simplesmente sente que não recebe uma vibração boa da sua parte. E isso afeta a decisão de trabalhar ou não com você. O estado do relacionamento amoroso deixa os clientes mais ou menos dispostos a trabalhar com você. E há um impacto ainda maior. O principal impacto que o relacionamento amoroso tem em sua empresa é uma força invisível. O teto do relacionamento amoroso é o teto da sua empresa agora, porque o grau de apoio que você sente no relacionamento amoroso determina o quanto você está disposto a avançar nos negócios sem danificar ou perder seu relacionamento. Em outras palavras, o estado do seu relacionamento amoroso é um termostato invisível da sua empresa agora. Finanças. O estado do seu relacionamento amoroso sem dúvida afeta as finanças e decisões financeiras. Em geral, quando duas pessoas se apaixonam, elas têm ideias diferentes em relação ao dinheiro. Um economiza e o outro gasta. Ou um economiza e o outro evita pensar em dinheiro. Quase sempre é isso. Discordâncias sobre dinheiro causam grandes confusões. Criação dos filhos. Se você é pai ou mãe, concorda com seu parceiro sobre a filosofia e as práticas para criar os filhos. Quando os alunos começam o trabalho conosco, a resposta para essa pergunta quase sempre é não. Isso nem diz respeito à criação dos filhos, e sim ao alinhamento da relação. Se vocês não estiverem alinhados na criação dos filhos, não vão funcionar como equipe indivisível. Esse desequilíbrio afeta mais áreas da sua vida do que apenas a criação dos filhos, mesmo que o problema apareça com mais força nessa área. Além disso, quando se trata dos filhos, você está servindo de modelo para o tipo de relacionamento que deseja para eles quando forem adultos. Eles estão aprendendo o que é um relacionamento ao observar vocês. Saúde e vitalidade. Quando a situação está péssima entre você e seu parceiro, tudo se torna estressante. E as pesquisas mostram que o estresse negativo crônico prejudica o seu corpo como um todo. O estado do relacionamento amoroso afeta o seu nível de disposição. O relacionamento amoroso alimenta você ou acaba com o seu ânimo. O estado do relacionamento amoroso afeta drasticamente a sua capacidade de conquistar objetivos em todas as áreas da vida. Isso, por sua vez, afeta sua autoconfiança, felicidade e até autoestima. Hoje sei como é passar o dia me sentindo tão amada que chega a ser inacreditável. Eu me sinto imune ao que estressa a maioria das pessoas. Passo o dia sabendo que sou a pessoa mais importante do mundo na opinião do homem mais importante do mundo para mim. Eu me sinto plena de desejo. Fico ansiando por ele, e isso é incrível. Mas não foi sempre assim. Há alguns anos, a falta de autodomínio e de domínio dos relacionamentos me custou um trabalho corporativo com um salário de US$ 12.500 por mês. O que aconteceu foi o seguinte: eu trabalhava com contabilidade corporativa e realmente gostava do meu emprego. Depois de 6 anos, entrou uma nova gerente, vou chamá-la de Cathy. Cá entre nós,
Eu detestava Katy. Eu a via como uma megera, e ela me odiava. Tudo piorou depois que ela entrou na empresa. Eu estava grávida de Jaque na época, e isso deixou a situação ainda mais insuportável. Fiquei muito doente por causa do estresse. Ganhei 36 quilos em 4 meses e precisei ficar em repouso total, o que ela não gostou nem um pouco. Mesmo amando meus clientes, Katia arruinou todas as minhas interações com eles porque interferia em tudo o que eu fazia. Uma das minhas melhores amigas da época, Anne, também trabalhava no meu departamento. Ela estava lutando contra a leucemia e morreu aos 34 anos. 6 semanas antes de Jaque nascer. Fiquei deprimida e infeliz. Katy era tão insuportável que eu me demiti assim que Jaque nasceu. Como eu não tinha consertado a nossa relação profissional antes de Jaque nascer, eu sabia que seria impossível lidar com ela depois, quando eu estivesse cuidado de um recém-nascido e sem dormir. Foi um desastre. Eu não tinha dominado a mim mesma. Por isso não tinha influência alguma sobre Katy. Transformei tudo em culpa dela. Portanto, ela tinha todo o poder. Para a situação ser diferente, ela teria que mudar, pois eu não tinha feito nada de errado. Parece familiar? Ela iria mudar? Claro que não. Mas, se eu conhecesse essas ferramentas na época, poderia ter mudado a situação em poucos dias. Minha incapacidade de dominar a mim mesmo e a forma de me relacionar com outras pessoas acabou me custando aquele emprego de US$ 12.500 por mês em uma época em que eu realmente precisava do dinheiro. Tínhamos acabado de ter um bebê e nos mudado para uma casa maior a fim de acomodar a família que cresceu. Abandonei um salário bem alto para nós na época. Fiquei deprimida. Sofri horrores e empaquei naquele estado por meses, continuando a ganhar peso mesmo após Jaque ter nascido. Eu gostaria que essa tivesse sido a única vez em que a incapacidade de dominar minha relação com outras pessoas teve custos financeiros, emocionais e espirituais, mas não foi. Eu me arrependo de ter passado por isso? Não, porque aquele aprendizado fez de mim a pessoa que sou hoje. Estou totalmente comprometida a dominar a mim mesma, meu estado, minha capacidade de influenciar e de me relacionar. Eu amo quem sou e sei que amanhã vou crescer e me tornar uma pessoa ainda melhor e mais autêntica do que hoje, porque sou incansável em relação ao meu crescimento. Então, não, eu não me arrependo. Mas isso teve um custo para mim. E você? Quanto já lhe custou a falta de domínio das relações? Houve situações que você não conseguiu reverter? Você foi preterido em oportunidades de modo geral? Se sim, quais foram os custos espirituais, emocionais e financeiros envolvidos? É preciso dominar a si mesmo e como você se relaciona se quiser parar de sofrer. Relacionamentos de bosta equivalem a uma vida de bosta. Relacionamentos melhores equivalem a uma vida melhor. Relacionamentos magníficos equivalem a uma vida magnífica. É simples assim. Quando você começa a criar relacionamentos com maestria, especialmente um relacionamento de amor inabalável, descobre que a vida pode mudar de um jeito inesperado. Pinte a coruja. Como presente de aniversário, Paul me levou com as crianças para pintar cerâmica. Isso porque, quando ele me perguntou o que eu gostaria de fazer no meu aniversário, eu escolhi uma atividade com minha família e expressei o desejo de conseguir pintar algo pela primeira vez. Fiquei muito empolgada. Paul organizou tudo. Com um copo de café na mão e usando um vestido, meu tipo de pintura, saí para pintar. Antes de começar, todos nós precisamos entrar em uma sala de objetos de cerâmica nas prateleiras e escolher um deles para pintar. Tive muita dificuldade para escolher apenas um objeto, porque tudo parecia ótimo. Cogitei escolher uma caneca de café, pois tenho uma coleção e gosto que todas sejam únicas. Então, pensei, vou pintar uma caneca de café, e ela vai definitivamente ser inigualável. Nesse momento eu notei uma coruja na prateleira e disse: "Ah, meu Deus, eu amei aquela coruja." Na verdade eu amei o exemplo da coruja, porque ela já estava pintada com detalhes coloridos e intrincados feitos para destacá-la. Se eu quisesse reproduzir aquele exemplo, teria que pintar cuidadosamente a forma ovalada e branca da coruja à mão, e me faltava confiança para realizar a tarefa. Uau! Acho que não consigo fazer isso. Melhor fazer a caneca.
Decidi. Paul acreditou que eu conseguiria. E não me deixou aceitar menos. Imediatamente veio por trás de mim e disse: pinte a coruja. Mas amor, parece bem complicado. Respondi, sacudindo a cabeça, cheia de dúvidas. Ele insistiu: pinte a coruja. E arrematou com o olhar que costuma me lançar. Meu marido é bem teimoso quando quer. Ele parecia uma montanha em pé atrás de mim. Eu gosto da caneca. Vou pintá-la. Paul se manteve firme em sua presença masculina e tom assertivo. Sem Martino, pinte aquela coruja. Quando Paul Martino tomar uma decisão por mim, eu ouço. Ele tem a minha total atenção. Está bem, grandalhão, respondi, em tom de brincadeira. Vou pintar a coruja. Vai lá apagar, então. Eu vou pintá-la. Acabei pintando o raio da coruja. E ficou incrível. A coruja fica no meu escritório, onde eu a vejo todos os dias por um ótimo motivo. Sim, eu a amo. Mas ela também é um lembrete do quanto o Paulo acredita em mim e de que ele não me deixa aceitar menos do que eu consigo e mereço. Ele tem fé em mim mesmo quando eu não tenho. E isso me basta. Se Paulo não tivesse decidido por mim, eu estaria bebendo naquela caneca todos os dias. A caneca era ótima, mas não é coruja. E eu consegui. Ter esse tipo de relacionamento amoroso traz a confiança de que você precisa quando não consegue acreditar em si mesmo. Seu parceiro coloca fé em você quando você perdeu a sua. Ele cobre você de amor e apreciação, mesmo quando você sente que fracassou e não consegue enxergar uma saída. Você flutua no amor incondicional quando seu marido olha para você e diz: tudo bem se nós quatro acabarmos morando em uma caixa de papelão. Está sei, desde que você esteja comigo. Melhor ainda, quando você dominar essas ferramentas e criar esse tipo de amor inabalável e paixão sem limites, vai poder aplicar com sucesso essas mesmas ferramentas a todos os relacionamentos. Você vai melhorar a relação com seus filhos, clientes, possíveis clientes, equipe, chefe, colegas de trabalho, família de origem e amigos. E o mais importante, isso vai transformar o seu relacionamento junto com você. Você vai amar a forma como está presente a cada dia. Você vai se sentir uma pessoa orgulhosa e confiante. Você vai se sentir feliz de modo consistente. Você vai se apaixonar pela pessoa que é agora e pela pessoa que será amanhã. Você vai ser um ótimo exemplo para as pessoas que o cercam. A vida de todo mundo é um aviso ou um exemplo. Tony Robbins. Você tem o poder de escolher como será a sua vida. A boa notícia é que você nunca vai fracassar nessa jornada para desenvolver a relação, pois continua sendo testado repetidas vezes, até passar. Meu amor, relacionamentos magníficos são criados. Eles sem dúvida não surgem do nada. E basta uma pessoa para transformar uma relação. Qualquer relação. A pergunta não é você consegue transformar um relacionamento. E sim, você vai fazer isso. Arregace as mangas, porque você leva a si mesmo para todas as situações. É para você. A esta altura, preciso avisar sobre alguns obstáculos que talvez surjam durante esse trabalho. Eles vão atrapalhar o seu progresso e empacá-lo se não forem reconhecidos e se você não usar as ferramentas certas para atravessar barreiras e desafiar os obstáculos. Primeiro obstáculo: o seu limite de resistência. Há uma enorme ameaça à sua capacidade de colocar as estratégias em prática, que afeta todos a cada minuto de todos os dias. Ninguém escapa dela. Não importa quem seja. Ela afeta a mim, Paul, Al, Tony Robbins, Oprah Winfrey, os grandes líderes do mundo e os maiores vencedores de todos os tempos. A ameaça à sua capacidade de pôr a mão na massa é a resistência. Deixe-me explicar. Quando você está estudando algo que ainda não dominou, há uma curva de aprendizado. Não importa se você está aprendendo a andar, a se relacionar com os outros ou andar de bicicleta. Há um processo de aprendizado. Vai haver tombos e escoriações na jornada rumo ao domínio. Está me acompanhando até aqui? Ótimo. À medida que você avança, vai enfrentar momentos de medo, dúvidas, preocupação, abalos e confusão. O sistema nervoso vai desejar que você interrompa o processo quando observar tudo isso. Esse é um fator crucial para determinar se você terá sucesso ou se vai fracassar no caminho para o domínio.
Então preste atenção. O limite de resistência é o ponto no qual você permite que o sistema nervoso interrompa seu progresso. Algumas pessoas se condicionaram a ter um limite de resistência muito alto. Elas sabem que é necessário ir além da zona de conforto, encarar o medo e fulminar as dúvidas para crescer. Elas aceitam que isso faz parte da jornada para obter os resultados imensos que desejam. Por isso vão com tudo. Nós vemos essas pessoas como determinadas, corajosas, capazes, comprometidas, implacáveis e imbatíveis. Outras pessoas têm um limite de resistência muito baixo. Quando o sistema nervoso delas percebe medo, dúvida, incerteza e algum abalo, elas param e recuam. Você não tem noção do seu limite de resistência. Se for o caso, mesmo sabendo qual é o seu patrimônio líquido, que, escure no Serasa ou qualquer outra estatística a seu respeito, se você não souber qual é o limite de resistência, não conhecerá a força que tem um maior impacto sobre o seu sucesso ou fracasso. Para ajudar a entender o que estou falando, vamos voltar à minha história sobre a megera da Katy, com quem eu trabalhava quando Jack nasceu. Eu tinha um limite de resistência muito baixo na época. Katy apareceu e eu comecei a surtar. Eu sempre tentava disfarçar ou fazer acordos que me protegeriam. Eu tinha atitudes como mandar cópia de comunicados ao chefe dela para que ele visse o quanto Katy era louca. Eu sempre estava no modo luta ou fuga. Primeiro eu lutei. E então, quando percebi que não podia sair dessa lutando, eu fugi. Como você se lembra, eu pedi demissão. Na época minha vida girava em torno da questão do controle. Então eu me concentrei em controlar todas as situações para obter o resultado que desejava. Minha força motriz era a proteção. Então meu objetivo era evitar a dor. Eu tinha um limite de resistência tão baixo que minha qualidade de vida diminuiu. No fim das contas, eu pus a mão na massa. Conquistei o autodomínio. E ainda estou aperfeiçoando a cada dia. Dominei a capacidade de me relacionar e influenciar outras pessoas e agora aceito totalmente que o medo, a dor e o desconforto fazem parte da jornada, porque escolho viver como uma pessoa que passa pelas zonas de conforto bem depressa para chegar ao próximo nível. Eu nunca desisto. Agora não faço mais isso, pois aprendi o segredo para aumentar o limite de resistência. Infelizmente, a maioria das pessoas que vejo não tem consciência dessa força como eu. Elas tomam decisões por medo e porque desejam se proteger de abalos emocionais, dores e incertezas. Os baixos limites de resistência também alimentam essa sociedade de relacionamentos descartáveis em que vivemos. As pessoas hoje entram em uma relação e, quando a vida inevitavelmente joga uma bomba com a qual não estão preparadas para lidar, se abalam, ficam infelizes e não conseguem sair disso. Devido ao limite de resistência baixo, elas tomam uma decisão e dizem: não consigo lidar com isso. Estou fora. É muito sofrimento. Sem as ferramentas e estratégias para dominar a si mesmo e aumentar o limite de resistência, você vai desistir ou cair fora antes da vitória, tanto no amor quanto na vida. Estas são algumas das minhas frases favoritas de pessoas que entendem a necessidade de aumentar o limite de resistência. Não é questão de saber o quanto o seu soco é forte. É questão de saber o quanto você consegue apanhar e continuar. O quanto você consegue absorver e continuar. É assim que se vence. Sylvester Stallone, no papel de Rocky Balboa. A dor é temporária. Pode durar um minuto, uma hora, um dia, um ano, mas vai acabar diminuindo e algo vai tomar o lugar dela. Se eu desistir, contudo, ela vai durar para sempre. Lance Armstrong. A maioria diz que deseja ser bem-sucedida, mas não deseja tanto assim. Você só quer um pouquinho, não mais do que deseja uma boa farra. Não tanto quando deseja ser descolado. A maioria não deseja o sucesso mais do que deseja dormir. Eric Thomas. Não chore para desistir. Chore para continuar em frente. Não chore para desistir. Você já está sofrendo. Já se machucou. Pelo menos ganhe uma recompensa por isso. Eric Thomas. Oportunidade para o milagre da manhã. Qualquer uma dessas frases pode ser excelente para o seu milagre da manhã. Agora que você sabe qual é o seu limite de resistência, não pode deixar de saber. Você tem duas escolhas. Pode continuar sem consciência,
deixando o sistema nervoso impedi-lo antes de chegar ao próximo nível. Ou pode se conscientizar e ver que o esforço, embora desconfortável, faz parte da jornada. Domine as ferramentas para aumentar seu limite de resistência e avance para o próximo nível. Qual é a sua decisão? Como disse Rocky, se você sabe o quanto vale, então vá lá e consiga. Mas você tem que estar disposto a aguentar as bordoadas e não apontar o dedo para ninguém dizendo que não está onde deseja por causa dele, dela ou de qualquer outra pessoa. Essa frase nos leva ao segundo maior obstáculo do processo todo. Segundo obstáculo, o hábito de culpar os outros. Na minha história sobre o emprego do qual me demiti quando Jack nasceu, a quem eu culpei? Katy. Portanto, quem tinha o poder de mudar a situação? Apenas Katy. Escolhi ficar impotente quando comecei a culpá-la porque ela teria que fazer alguma coisa para mudar a situação. Quando ela não mudou, acabei saindo do emprego. Como diz Rocky, os covardes fazem isso, e você não é assim. Você é melhor que isso. Você está cedendo o seu poder? Pense nestas perguntas. A quem você está culpando pela situação em que está agora? A quem você está culpando pelo que está errado em sua vida agora? Em que aspectos da vida você está esperando que uma situação ou outra pessoa mude para tudo ficar do seu jeito? O que isso custou a você? Como a situação seria diferente se você tivesse autodomínio e dominasse a forma de se relacionar com os outros? Para pôr a mão na massa, é preciso deixar a culpa na porta e assumir completa responsabilidade pela vida daqui em diante. Muita gente resiste a assumir a responsabilidade total pela vida porque considera muito difícil ou avassalador. O trabalho não precisa ser difícil. Com ferramentas certas, soluções passo a passo, metodologias comprovadas, atalhos, apoio da comunidade e amor. Pode ser fácil, mas vai depender de esforço. Paulo e eu geralmente dizemos aos nossos alunos: nós vamos oferecer o que vocês querem e o que vocês precisam. O que procuramos dizer com isso? Nós damos aos alunos o que eles desejam. Respostas, avanços, apoio, comunidade, responsabilização, orientação especializada para a jornada, pois já trilhamos esse caminho guiamos dezenas de milhares de outras pessoas pela mesma estrada. Além do que eles desejam, nós oferecemos aos alunos as informações necessárias para o crescimento. Como se esforçar para sair da zona de conforto atual. Apoio para enfrentar o medo e o desconforto dos limites de resistência. Amor e aceitação incondicionais. Insistência para que eles continuem não julgando os outros. Ajuda para liberar o sofrimento do qual estão fugindo e conseguir se libertar. Insistência para que assumam completa responsabilidade por tudo na vida. Ajuda para aceitar e enfrentar as experiências de crescimento dolorosas para avançar rumo ao que desejam. Terceiro obstáculo, o amador versus o mestre. Há uma grande diferença entre saber e dominar uma coisa. Os amadores ouvem ou aprendem algo que novo e pensam, legal. E depois, já alguém que está no caminho para o domínio aprende algo novo e coloca em prática na vida. A pessoa ouve, lê repetidas vezes e aplica o novo padrão até ele se tornar natural para ela. O domínio exige a disposição de praticar repetidas vezes e melhorar de modo contínuo. O talento você tem naturalmente. A habilidade só é desenvolvida depois de várias horas praticando. Will Smith: os amadores aprendem uma coisa e buscam outras informações novas depois. Infelizmente, quando a vida joga uma situação difícil e projetada para testar o que as pessoas pensavam ter aprendido, elas se veem despreparadas para lidar com isso. Por quê? Porque elas nunca dominaram o assunto, só ouviram falar dele. Elas não conseguem entender o que deu errado e geralmente reclamam. Mas eu já sei disso, porque ainda tenho dificuldade. Porque elas caíram na armadilha do isso eu já sei. Depois de conviver com pessoas que buscam o crescimento há mais de 20 anos, observei um fenômeno entre quem lê ou estuda muito. Esse tipo de pessoa alega saber algo por ter ouvido ou lido, mas ainda sente dificuldade para viver aquilo. Você já teve essa experiência? Talvez agora,
Enquanto li este livro, você pode ter aprendido algo com intenção de aplicar em seu relacionamento, mas esqueceu totalmente no momento em que poderia ter usado a informação e depois se deu conta: que droga, eu sei o que fazer. Porque ainda reajo dessa forma? Parece familiar? Se for o caso, tudo bem. É normal. Faz parte de um padrão bastante previsível no processo de crescimento. E até agora isso era invisível para você. Se você quiser transformação em sua vida, precisa entrar no caminho para o domínio. Não há outra escolha. Veja qualquer pessoa que tenha conquistado um imenso nível de sucesso em alguma área e vai descobrir que ela escolheu o caminho do domínio. Al falou anteriormente sobre o fato de a repetição ser obrigatória para obter a maestria. Os amadores nunca obtêm a maestria porque resistem à repetição. Lembro de uma vez em que Al estava em um evento e mostrou uma frase na tela. Quando ouvi uma coisa que já conhecia, o novato diz: eu já sabia. Já o mestre diz: obrigado por me lembrar. Desconhecido. Se você quiser virar um mestre, precisa ficar na escala do domínio toda vez que aprender algo novo, até sua visão de mundo ser reprogramada e você conseguir funcionar sem esforço a partir da mudança que deseja personificar. Existem 5 níveis de domínio. 5 níveis de domínio. É preciso passar por 5 níveis até dominar qualquer mudança que você deseje fazer na vida. Digamos que você decida dominar o seu estado e que o objetivo seja mantê-lo acima da linha dos 50%. Os 5 níveis do domínio do estado seriam: primeiro nível, sem consciência. Não tenho consciência nem de que existe algo chamado domínio do estado. Estou apenas vivendo meu dia e cuidando dos meus afazeres. Segundo nível, consciência. Ah, entendi. Já ouvi falar disso. Tem um negócio aí chamado domínio do estado. Ouvi falar. Sim. Terceiro nível, domínio cognitivo. Neste nível você não só ouviu como estudou como aquilo funciona e entendeu os princípios. Você fez um estudo aprofundado sobre o assunto e consumiu imensa quantidade de informação, para não ter dúvidas. Você entendeu. Quarto nível, congruência emocional. Neste nível você não só entendeu como adota uma postura coerente, em termos emocionais, com a mudança que está fazendo. Isso significa que você sente que manter o estado acima da linha dos 50% é absolutamente o melhor para você. Não há dificuldades energéticas ou conflitos internos que impeçam que você funcione dessa forma. Você pode sentir com clareza quando está acima da linha dos 50% e ciente de modo igualmente claro quando está abaixo dela. Além disso, você tem a acuidade emocional para sentir isso nos outros ao seu redor. Você sabe dizer quando eles estão acima ou abaixo da linha. Você pode ter o domínio do estado em algumas ocasiões e conseguir ficar acima da linha dos 50% em alguns momentos, mas não em outros. Existem gatilhos e frustrações que jogam você para baixo da linha dos 50%. E muitas vezes ainda é preciso esforço para ficar acima dela. Isso exige um trabalho consciente da sua parte. Neste nível, a sua vida sem dúvida reflete esses resultados. Você fez um progresso incrível e deve celebrar essa enorme conquista. Quinto nível, integração física com sua visão de mundo. Neste nível, funcionar a partir da mudança que você deseja é fácil. Você reprogramou sua visão de mundo para essa mudança. E agora simplesmente assim. Não é mais necessário se lembrar para agir do jeito modo. Você aprecia essa mudança sem esforço. Quando atinge o nível 5 de domínio do estado, você fica acima da linha dos 50% a maior parte do tempo sem esforço algum. Você não sente mais os gatilhos que costumava sentir, e depois precisava agir para ficar acima da linha dos 50%. Esses gatilhos não existem mais. Você se reprogramou para viver com um nível de domínio do estado que pode manter sem esforço. Não importa o ambiente ou a situação. Ir para baixo da linha dos 50% acontece raramente. E, quando acontece, você consegue voltar para cima da linha em poucos instantes, sem ficar empacado lá. Nos primeiros 4 níveis de domínio, você obtém um progresso contínuo por meio do esforço e das tentativas. Como você está aprendendo algo novo, às vezes vai ter sucesso e outras vezes
Não, tudo bem. Esse progresso deve ser celebrado. Faz parte da escala para a maestria. Os amadores geralmente pairam entre os níveis 2 e 3. Não seja amador. Continue até o nível 5 e sinta um prazer sem esforço pela vida que criou intencionalmente. Quando minha aluna Teresa aprendeu os 5 níveis de domínio, chegou para mim e disse: fui uma amadora profissional a vida inteira porque me ensinaram a continuar aprendendo. E eu não fazia ideia do motivo das minhas dificuldades. Chega de ser amadora. Agora estou comprometida com a maestria. Encontrei Teresa há pouco tempo e refleti sobre o progresso e o momento em que ela se descobriu amadora. Hoje ela está irreconhecível comparada à mulher que era na época. Teresa floresceu no casamento e na carreira como médica. Nunca a vi tão feliz. Esse nível de amor, alegria e paixão acontece ao viver a mudança que você deseja, em vez de apenas ter o conhecimento. Se você quiser um amor inabalável e uma paixão sem limites, não pode ser amador. É preciso se comprometer a fazer todo o necessário para obter o domínio nível 5. Se você realmente deseja tudo o que estamos apresentando neste livro, precisa decidir e assumir um compromisso. Como disse o grande T.D. Jakes, você nunca vai saber o que poderia ser até se julgar de cabeça. Não coloque este livro na estante nem o deixe guardado. Comprometa-se com o seu progresso. Se você realmente sente o desejo de criar um amor inabalável e uma paixão sem limites, então crie. Assuma o compromisso. Qual é o seu porquê? Para ter sucesso nessa jornada, é preciso ter clareza sobre o que você precisa ter e por que precisa disso. Sem essa clareza, este livro vai trazer um monte de informações legais, mas não o suficiente para ajudá-lo a avançar até a vida que tanto sonha. É hora de declarar sua intenção. Responda às perguntas a seguir em um diário. O que você precisa ter? Por que você precisa ter isso? Quando você tiver clareza sobre o grande porquê, não dá para simplesmente largar este livro e não fazer nada. É hora de agir. Arregace as mangas. O que a falta de habilidade nessa área da vida custou a você? O que a falta de maestria está custando a você hoje? A cada dia que passa, o que vai fazer quando a vida jogar uma situação que você ainda não sabe como enfrentar? Se você não mergulhar fundo para obter o domínio sobre si mesmo e a forma de se relacionar com os outros, o que isso vai lhe custar no futuro? E aí, qual é o seu plano para amanhã? Nós fornecemos uma tonelada de conteúdo neste livro. Não se sinta sobrecarregado. Muito provavelmente é mais do que você consegue colocar em prática e integrar a vida de uma só vez. Não se critique tanto quando reconhecer momentos em que você ainda não está vivendo o que já aprendeu. A diferença entre aprender e viver é imensa e exige repetição, tempo, aplicação, prática, orientação especializada e apoio. E ainda é muito mais para aprender além deste nível. Estou no caminho para desenvolver a relação há 2 décadas e tenho muito mais a ensinar. Oportunidade para o milagre da manhã. Use o horário de O Milagre da Manhã para declarar seu compromisso e o grande porquê a si mesmo todos os dias. Crie uma afirmação a partir do exercício mostrado anteriormente de modo a programar o seu porquê no sistema nervoso e avançar mais a cada dia. Veja uma afirmação sobre compromisso. Estou completamente comprometido a dominar a mim e a forma de me relacionar com as pessoas no mundo. Eu me recuso a continuar vivendo como amador. Todo dia vou me jogar com tudo para desenvolver meu relacionamento. Esse é o padrão que defini para mim, e minha vida reflete essas decisões e ações. Qual é o seu plano para enfrentar essa jornada rumo à criação de um amor inabalável e uma paixão sem limites? Veja os próximos passos que recomendo. 1. Decidir que vai continuar nessa jornada. 2. Obter o conteúdo bônus da página www.teambook.com/Brasil, para o conteúdo bônus de O Milagre da Manhã, e relationshipdevelopment.org/teambonus, em inglês, para o conteúdo bônus de desenvolvimento da relação. 3. Juntar-se à comunidade no Facebook, em inglês, para se cercar de uma tribo que está na mesma jornada que você. Visite meetingcommunity.com e relationshipdevelopmentcommunity.com. 4. Comprometer-se a reler este livro assim que terminá-lo. Lembre-se de que a repetição é a chave para a maestria, pois, na primeira vez que lemos um livro,
Estamos apenas sendo expostos a novas informações. Quando relemos qualquer livro, aprofundamos nossa compreensão sobre ele e aceleramos a capacidade de aplicar o que aprendemos. 5. Ir a um evento presencial ou começar um de nossos programas pela internet. Em inglês, relationshipdevelopment.org/events. 6. Participar do programa Relationship quando estiver pronto. relationshipdevelopment.org/programs. Em inglês,